Você falou uma coisa também que foi me pegando aqui, né? Você falou assim que É, a comunidade brasileira ela é muito fiel ao modelo rádio, né? demais. Você acredita que seja por conta da facilidade do rádio? Ou seja, o brasileiro está aí para trabalhar. Sim, Então, ele está trabalhando e ouvindo rádio, as cleaners, o isso. cara que trabalha com rádio, É. com rádio, desculpa, com carro, delivery, Ah, o isso, caminhoneiro, o cara que está na perfeito. construção civil, o Exatamente. cara até que tem um negocinho dele, ele deixa o rádio ligado ali no estabelecimento dele, porque a gente Isso, sabe, o grande grosso do brasileiro é cleaner, é construção civil, isso. é o cara que trabalha com delivery, com Uber, é o cara É. que faz as entregas e tal. Então você Uhum. acha que é esse lance de estar trabalhando e ouvindo ao mesmo tempo? Você falou tudo, é o perfil do dia a dia aqui. Primeiro, todo mundo tem carro aqui na América, seja na Flórida, em Canérica, em Massachusetts. Você tem que ter um carro. E o primeiro veículo de comunicação do carro é o rádio. E talvez único, né? Porque do mais é digital. Ok, você pode até instalar a televisãozinha, mas o rádio está lá. Então o cara sai de casa 5h30, 6 da manhã, todo mundo acorda cedo, porque a América não tem vida noturna, uma vida mais diurna, você sabe disso, né, Ventura? Então o camarada ele chega já coloca no rádio. Ele vai ouvir. Aí o grupo Heart com 300 rádios, pode ser legal, beleza. Mas quando ele quer estar próximo da língua dele e tudo mais, e ouvir um trabalho que traduz. O brasileiro aqui não quer saber muito das notícias do Brasil locais, mas ele quer Sim. saber da política, porque o público aqui é muito politizado, muito. Olha Não só. sei se você percebeu isso aí, quando você esteve aqui, Ventura. Não, não Tanto na Flórida, percebi. demais, mas é muito politizado. Demais, demais, demais. O primeiro tema do dia a dia nas rodas de conversa aqui é política e depois o futebol. Essa questão de novela caiu muito. O brasileiro daqui, ele se descola da cultura da novela. A maioria não gosta muito de Globo, são veículos mais alternativos, então o rádio chega a ser uma É o companhia primeiro. inevitável. Inevitável. E quando volta para casa e sai de uma casa, você falou de house cleaner, tem muitas aqui, a maioria. As mulheres colocam no rádio, os caras da construção, sai de uma obra, vai para outra. Então, tudo isso fomenta para a pessoa ouvir rádio aqui. E o sinal é bom, ele não tem ruídos, até por uma questão geográfica, como no Brasil, e o AM, né? A amplitude modulada, que é muito valorizada pelos americanos aqui. Então, assim, é convidativo para ouvir rádio, né, Ventura? Agora, pergunta técnica, né? Que você falou aí do. Qual que é a diferença do AM e do FM? Então, a frequência modulada, a forma como ela chega no rádio, um som mais limpo e tal, mas até por divisão de frequências, é um canal mais propenso a ficar legal para música, por Qual? conta. Qual? O Por, FM? o FM, isso. Tá, É por conta do som, estéreo, os DBs lá, você faz a tá, masterização de uma entendi. música, você tem várias frequências. Então, é muito mais produtivo para ouvir no FM um som, uma canção, e o AM, que é aquele som da amplitude modulada, é para prestação, é mais voz, conversa, voz, Entendi. entende? E aí é onde você vem e trabalha mais narração, locução, comunicação assim, no pé do ouvido mesmo, os comunicadores conversando o tempo todo, entrevista e prestação de serviço. Então o AM ele já tem um modo de levar o som para o ouvinte que facilita muito mais a conversa do que propriamente a música, o sobe som e tal. O Saquei. FM já é diferente, né? Então Entendi. aqui se respeita muito essas características da frequência modulada para amplitude modulada. Então a maioria do AM informa que no Brasil também é assim, a Jovem Pan sempre teve esse modelo. Por que a Jovem Pan FM era muito mais música? Claro, FM, aquelas batidas e tal. O AM é para informar, é locução, fala o tempo todo. Cara, não, entendi, Legal entendi. isso, né? Muito, muito legal. E aí é como a gente fala, né? Às vezes a pessoa acredita que uma nova tecnologia mata as anteriores e pelo contrário, né? Ela, Não, ela, ela tem o caminho dela, ela tem o nicho dela, ela tem o verdade. público dela, e dependendo da situação, que nem, por exemplo, eu, que acho que é pior ainda, né? Eu ando de moto.
Então, para mim, eu não posso nem olhar. Eu não tenho como ficar olhando, sei lá, um podcast. Podcast no caso de... Porque o podcast seria ouvir, mas o podcast de YouTube, né? Então, eu só ouço, né? No capacete ali, e eu acabo buscando rádio, ou então... mas principalmente programa de rádio. Porque daí eu consigo preencher o tempo ali com algo que tá me... e eu durmo, cara, você não tem ideia. Sério? Ouvindo rádio? Um segredo que eu acho que eu não... Não, eu durmo dirigindo. Ô Ventura, eu vou confessar, eu também... Cara, é um berço para mim. Pelo amor de Deus. Avião é a mesma coisa também. Avião... Entrei lá, cara, ligou o motor e turbina, um abraço, irmão. Então, o problema é que é assim, né? Enquanto que o piloto tá pilotando, o problema é eu dirigindo e dormir. Aí é complicado. E eu já perdi carro dormindo. Eu tinha acidente de apagar. E eu falo que aquela mosca de 7 sé já me picou e eu não sabia. Moto, eu achava que eu não ia dormir em moto. E aí eu cheguei a dormir em moto. E aí... cara. Aí é perigoso. Batendo e tal, não tem jeito. Não, pelo contrário, porque daí cria uma cadência, aquela coisa de... é verdade. Você fica ali linear e tal. É quase um ASMR, sabe aqueles ASMR? É verdade. Então, se eu não tiver variação, para mim é horrível. Então, eu preciso ter coisas que me façam pensar, que me façam raciocinar, que eu entre na história. Só música, eu tô lascado. Ficar ouvindo música, coisas que eu não preciso raciocinar, aí já era. Então eu ponho rádio, eu ponho coisas que eu preciso interagir. Se eu não interagir, aí eu fico maluco. Então a rádio para mim também é uma grande companhia na moto, cara. E você sabe que tem um lance legal dentro do teu trabalho agora? Você estava falando aí do podcast, que é um formato de rádio que se criou aqui nos Estados Unidos, mas de uma conversa, de um bate-papo, né? E aí depois ele acabou passando pela maturidade de ter o visual, que você hoje faz como poucos no Brasil e no mundo até. Vocês estão muito bem com esse modelo, né, Ventura? E eu indico isso muito por conta da sua voz. Você tem uma voz que preenche. Hoje em dia, se você comunica, basta. Você tem que ser um bom comunicador. Está em voga, super em voga isso, já faz um tempo. Não adianta você ter aquele padrão de voz lá do passado, na época do meu pai, do Cid Moreira, e não saber comunicar que você está morto, cara. Você vai morrer no meio do caminho, não dá mais. Tô entendendo. Porém, quando o cara comunica bem, tem uma voz bem postada, bem equilibrada, que sabe trabalhar num volume que chega até o seu consumidor, o ouvinte, o telespectador, que é o que você faz, o trabalho fica melhor, fica mais legal, você embala melhor. Eu acho muito bacana. Quando eu te vi pela primeira vez... não minta para mim e tudo mais, depois fui recorrer à tua história e tal, falei, o Ventura vai se encaixar de uma forma, porque o cara tem voz, tem aquela questão de ser safo ao ler as pessoas e tal, então você tem aí um compilado de questões artísticas que vem da voz, a sua voz ela chega à frente, ela ajuda. Quando o cara é bom comunicador e tem uma voz, aí, meu irmão, fecha a conta. Então, é um detalhe aí que eu queria te dizer, eu sempre tive essa opinião sobre você, aproveitando agora acho que eu nunca tinha dito isso para você. Então, assim, é muito legal esse contexto todo que você apresenta, viu, Ventura? Cara, porra, agora o que eu faço aqui? Eu choro, né? De alegria. Não, para com isso. Você continua fazendo isso aí. Agora eu vou chorar de alegria, que de emoção, pô. Um feedback desse do Lombardi, isso aqui é o quê, cara? Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.